As principais economias do mundo reagiram à promessa dos Estados Unidos de taxar todo e qualquer carro produzido no exterior. E a possibilidade de uma guerra comercial generalizada se torna próxima, para dizer o mínimo. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Os principais líderes da comunidade global atacaram a decisão da Casa Branca. O novo premier canadense Mark Carney reuniu o gabinete para formular uma resposta às tarifas. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu as tarifas como ruins para os negócios e piores para os consumidores. Os europeus prometeram implementar tarifas retaliatórias caso a Casa Branca de fato implemente as barreiras comerciais. Logo depois, Trump respondeu afirmando que iria implementar taxas ainda mais duras caso os países da comunidade europeia penalizassem a economia americana. Diante do início de uma nova guerra comercial, o Ministério de Relações Exteriores da China optou por uma estratégia diferente e acusou a medida do governo Trump de violar as regras da Organização Mundial do Comércio. Mesma postura do presidente brasileiro, que criticou as tarifas durante uma visita de Estado ao Japão. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com o comportamento do governo americano, com essa taxação de todos os produtos de todos os países, sabe? E estou preocupado porque, no fundo, o livre comércio é que está sendo prejudicado. Estou preocupado porque o multilateralismo está sendo derrotado. No caso do Brasil, nós vamos recorrer ao OMC e, se não tiver resultado, a gente vai, sabe, utilizar os instrumentos que nós temos, que é a reciprocidade e taxar os produtos americanos. Trump anunciou uma tarifa de importação de 25% contra qualquer carro ou caminhonete produzidos fora dos Estados Unidos. A medida impacta principalmente o México, o Japão, a Coreia do Sul, o Canadá e a Alemanha. Juntos, esses países exportaram 474 bilhões de dólares em automóveis para a economia americana só no ano passado. A Casa Branca afirma que as tarifas são uma vantagem competitiva para as montadoras americanas e necessárias para reindustrializar o país. O valor das empresas do setor, entretanto, despencou nesta quinta-feira. As ações da GM foram as mais penalizadas na Bolsa Americana, 7% só nesta quinta. Os papéis da Ford e da Stellantis caíram, em média, 3%. Roberto, você esteve conosco, aliás, presencialmente aqui na bancada, foi no dia 13 de março. Naquela ocasião, entre outras coisas, você disse: a guerra comercial está por vir. Estamos com todos os sinais de que ela vai acontecer. Prosseguindo: meu medo, disse você, Roberto, é as coisas irem escalando e Trump perder o controle. É o que está acontecendo? Eu acho que nós estamos claramente a caminho, né? As tarifas americanas, de uma certa forma, impactam de uma maneira muito significativa importantes parceiros comerciais americanos, é o caso do México e Canadá, com certeza, mas também Japão, Coreia, Alemanha, né? Os europeus de uma maneira geral. E isso não vai ficar sem resposta, aparentemente, né? Esses países já estão anunciando que vão tomar medidas contra-retaliatórias, né? E com tudo isso, o que nós vemos é uma escalada de ações protecionistas, até porque o Trump mesmo já avisou que, se esses países adotarem medidas retaliatórias, ele vai fazer a tréplica, né? Ele vai aumentar ainda mais as tarifas, não sei se nesses produtos ou em outros. Então, o processo parece que está saindo de controle. Agora, o que é importante aqui nesse caso especificamente é que essas tarifas, elas não são parte das tarifas do 2 de abril, né? As tarifas do 2 de abril, ele não quis fazer no dia 1º de abril, porque é o dia do tolo, né? Nos Estados Unidos, pelo menos, é Fool's Day. As tarifas de 2 de abril, a rigor, elas podem ser negociadas, porque é a busca da reciprocidade por parte dos Estados Unidos. Então, poderia haver ali uma negociação entre os países, no sentido de harmonizar a tarifa em algum patamar aceitável, com uma complexidade gigantesca, né? Mas tudo bem, isso é uma possibilidade. Nessa tarifa que ele anunciou agora sobre automóveis e componentes de autopeças e tudo mais,
essas, segundo o próprio presidente Trump, elas são permanentes, ou seja, elas não estão sujeitas à negociação, embora eu acredite que vai haver algum tipo de negociação interna, sobretudo com as montadoras americanas, para ver se diminui o impacto sobre elas, para evitar, inclusive, desemprego, né? Eu acho que com o impacto que essas empresas vão sofrer e com a desaceleração, aumento de preços, queda de demanda, poderá haver um impacto significativo. O presidente Trump pode querer negociar com as montadoras americanas algum tipo de barganha que evite as demissões. Thaís, a gente vai para as questões de mercado. Daniel, como isso pega o Brasil? Dorival, queria ver contigo inicialmente algum tipo de resposta coordenada ao que o Trump está fazendo, que você tem identificado? Bom, por parte da Europa, com certeza, né? Agora, entre a Europa e o Japão, por exemplo, né? Ou entre o Canadá e esses países, eu não tenho visto essa coordenação. É interessante a distinção que o Roberto fez, porque aço, alumínio e automóveis, veículos em geral, não só automóveis, né? Veículos automotores em geral, são objeto de tarifas do Trump com o objetivo de substituir essas importações por produção doméstica, né? E isso é complicado, porque não existe como você fazer isso da noite para o dia. Algumas áreas, alguns componentes dos automóveis já são fabricados nos Estados Unidos, então é possível fazer uma expansão da capacidade de produção. Outros não são simplesmente fabricados nos Estados Unidos. E a complexidade é tão grande, por exemplo, o Blazer, né, da Chevrolet, da General Motors, ele é fabricado no México com um motor americano. Então, essa parte do motor americano não está sujeita à sobretarifação. Já com a Ford acontece o contrário. Eles têm um modelo de picapes cujos motores são feitos no Canadá e o automóvel é feito nos Estados Unidos. Então, nesse caso, o motor é taxado, embora o automóvel seja feito nos Estados Unidos. É tão complexo, William, que a própria indústria americana não sabe calcular quanto vai ser o sobrecusto de tudo isso. Se a própria indústria americana não sabe, então, agora respondendo a sua pergunta, menos ainda a indústria canadense, mexicana, europeia, japonesa, sul-coreana e assim por diante. Então, nós estamos num momento em que a indústria automobilística mundial não sabe o preço dos automóveis que ela fabricará a partir do dia 2 de abril. As primeiras reações nos mercados ao redor do planeta foram muito negativas, mas eu queria a sua análise, Thaís. Porque a única coisa que dá para botar preço agora é no valor da ação das companhias, porque ninguém consegue montar uma planilha mínima. Eu conversei com vários consultores do setor automobilístico, a gente não sabe o que colocar no Excel, porque não dá para saber nem exatamente como as tarifas vão funcionar. Por exemplo, não há ainda uma determinação clara de que as autopeças, em geral, também serão tarifadas ou não. O Brasil, por exemplo, exporta muita autopeça para os Estados Unidos, mas isso também não está claro se isso vai acontecer ou não, né? Segundo Trump, vai. Vai, então, mas ele não disse que autopeças, de qual, se é para carro, se é para veículo leve, se é também para caminhão. Então, assim, a quantidade de ameaça é muito maior do que a quantidade de informações. O único preço que o mercado é capaz de dar hoje é a seguinte conclusão: o custo vai aumentar, a rentabilidade, a lucratividade das empresas vai cair, as vendas vão diminuir, porque os preços dos carros vão aumentar. Essa lógica, ela é inescapável. Então, o que você consegue vamos tirar o preço da ação, porque esta empresa vai lucrar menos. Mas imagina isso em cadeia. Por isso é que as previsões para crescimento e para uma possível, não ainda provável, mas uma possível recessão dos Estados Unidos vão ganhando força. Daniel, o que o governo brasileiro identificou? Nós vimos na reportagem da Janjá com as declarações do presidente Lula no Vietnã. Ele disse aquilo que, vamos dizer, de acordo com o script, se esperava que dissesse.
Nós vamos tentar no AMC, se a AMC não funcionar, nós vamos ver o que a gente faz. Mas o que se identifica? William, um bom guia para a gente ver aonde que o Brasil pode ser atacado pelo governo de Donald Trump é a consulta pública aberta pelo USTR, a representação comercial da Casa Branca, que ouviu todos os interessados, basicamente o setor privado americano, num processo de consulta pública. Foram aproximadamente 750 contribuições e a gente vasculhou todos esses documentos na audiência pública do USTR para ver as menções ao Brasil. Eu trouxe aqui, William, alguns destaques para a gente observar juntos como o Brasil é mencionado. Primeiro, a linha Finame baixo carbono, que é, segundo a indústria americana, um juro subsidiado que é ofertado em crédito para o setor privado brasileiro, a indústria brasileira, em eficiência energética, projetos de energia, e isso desvirtua bastante o comércio. Segundo, adicional ao frete para renovação da marinha mercante. Cada frete que entrega produtos nos portos brasileiros tem uma cobrança acima disso para financiar a indústria naval brasileira. Barreiras fitossanitárias. O pessoal do milho americano diz que poderia estar exportando 120 mil toneladas por ano ao Brasil, não o faz por causa de barreiras fitossanitárias. Cotas mínimas de conteúdo nacional, filmes, documentários, séries na TV Paga e nos cinemas, impedindo ou restringindo o crescimento de conteúdo americano no cinema e na TV brasileira. Taxa de até 3% da receita bruta para as plataformas de streaming, é uma taxa conhecida como Condecine. Demora para o registro de patentes farmacêuticas no NPI. A indústria americana fala em 9 anos de prazo para registro, enquanto a média global é só de 3 anos. E até uma proposta que ainda nem se tornou legislação, que é o PL, já aprovado no Senado, pendente de aprovação da Câmara, que regulamenta inteligência artificial. Essa turma nos Estados Unidos diz o seguinte: esse machine learning, que é o treinamento da inteligência artificial, as empresas americanas vão ter dificuldades para fazer aqui no Brasil por causa dessa nova legislação que traz em tramitação. Então, o que a gente depende de tudo isso? A pressão do setor privado está colocada sobre a Casa Branca e o Brasil entrou na mira, sim, das empresas americanas. Roberto, eu queria muito a sua avaliação desse aspecto que o Daniel nos trouxe, porque na sua recente participação aqui no programa, algo no que você colocou certa ênfase foi na capacidade dos setores privados de cada um dos países buscar algum tipo de entendimento que, de alguma forma, pudesse mitigar esse festival de taxas patrocinado pelo Trump. Diante do que o Daniel disse, como é que estamos? É uma participação importante, eu acho, do setor privado na tentativa de criar pontes, né, de encontrar soluções. Mas como o Daniel acaba de mostrar com esse quadro que ele apresentou para todos nós, é de que há uma quantidade relativamente grande de queixas, né, de barreiras, de medidas brasileiras que dificultam a entrada de produtos e serviços americanos no território nacional, o que significa que, enfim, não é um diálogo tranquilo também, né? O que é interessante naquela tabela que o Daniel demonstrou agora é que a maior parte daquelas queixas pouco tem a ver com o comércio de bens, né? E as tarifas, quase todas, elas têm a ver com o comércio de parte a parte, bilateral, né? de bens, de produtos, né? Ali tem muito de serviço, tem muito de propriedade intelectual, barreiras não tarifárias, fitossanitárias, enfim, é uma agenda de conversa muito ampla essa que o Daniel colocou sobre a mesa. Eu não sei se nas conversas que poderiam acontecer para falar das tarifas, se nós vamos ter espaço para tratar de todas essas queixas. Desviando um pouquinho do Brasil e olhando ainda um tanto para o cenário internacional, Lorival, a reação, por exemplo, do Canadá foi muito forte. A reação dos países centrais europeus, igualmente. Se a gente considerar isso bem próximo lá, visita, aliás, eu me enganei, não foi no Vietnã, mas sim ainda em Tóquio, que o Lula se pronunciou a respeito das tarifas. A reação do primeiro-ministro japonês foi muito dura para o padrão normal com que os dirigentes japoneses vão a público. Alguém terá a capacidade de
montar uma resistência a Trump ou isso é completamente ilusório? Bem, eu acho que o que os países estão sentindo é que dessa vez, diferentemente do primeiro mandato, da primeira campanha de tarifas do Trump, ele não está se lançando nesses casos que nós estamos discutindo aqui, que são alumínio, aço e automóveis, ele não está se colocando, né, numa posição de negociador, né? É diferente, como o Roberto já explicou, quer dizer, é diferente do que vem por aí em abril, em que talvez ele se coloque numa posição mais de negociação, porque ele está dizendo, não vão ser todos os produtos, não vai ser uma reciprocidade estrita, então ele já está colocando ali que existem tratamentos diferentes para diferentes países e diferentes produtos e tal, o que traz uma margem talvez de negociação. Agora, no caso dos automóveis, que são, né, uma faixa importante do comércio global, com muito valor agregado, muita quantidade, uma coisa muito maciça que gera empregos, o Trump está bloqueando o mercado americano com o objetivo de trazer de volta a indústria, né, as fábricas, as plantas. E isso realmente, então, faz com que os governantes digam, bom, então não tem conversa, né? Assim, você vai querer instalar, isso não vai dar certo. Inclusive porque o efeito disso nos próximos anos, essas indústrias, elas se deslocaram substancialmente por causa do preço da mão de obra. Aquelas que voltarem para os Estados Unidos vão empregar uma fração de operários que elas empregam nos países onde elas estão hoje, porque elas já vão se instalar contratando manutenção de robótica. Não vai ser uma planta assim, cheia de operários montando coisas. Pelo preço da mão de obra americana, e é mais vantajoso... Os imigrantes indo embora, né? Ainda mais expulsando os imigrantes. É mais vantajoso ter uma planta totalmente automatizada, ainda mais chegando agora a inteligência artificial. É um outro tipo de fábrica que vai ser instalada nos Estados Unidos, aquelas que se instalarem, né? Assim, então, realmente, no caso do Canadá, por exemplo, principalmente, o sentimento é de traição, né? O Mark Carney, o novo primeiro-ministro, ele usou essa palavra, não, nós fomos traídos, aquela relação que havia de parceria entre os Estados Unidos e Canadá is over, acabou. Só um aspecto antes da gente fechar esse momento da conversa e ir para o intervalo, Thaís, que é a valorização que os mercados deram hoje às empresas chinesas que fabricam carros elétricos. Aparentemente, o que o Trump está fazendo é colocar o concorrente chinês muito adiante da capacidade americana de acompanhar esse setor, esse segmento do mercado. Olha, a China é hoje a maior produtora de carros do mundo. A diferença para os Estados Unidos é mais que o dobro. Mais de 30 milhões de carros por ano versus 15 milhões de carros por ano nos Estados Unidos. Então, essa batalha pela quantidade, o Trump já perdeu. Quando o Trump assume que a pauta ambiental não é um problema dele, que ele quer carro a combustão, que ele quer petróleo, ele abre um espaço desse mercado da produção de carros elétricos para a China e o efeito deletério disso é que vai sobrar carro chinês para todo mundo, inclusive para entrar aqui no Brasil. Só lembrando, aqui para o Brasil, a taxa de importação é até maior do que essa que o Trump quer colocar nos Estados Unidos. Mas essa comparação direta não existe, porque é outro tipo de relação de custo e tudo mais. Mas, de qualquer forma, esse é o grande ponto, né? O próprio Roberto já disse aqui, da última vez que ele disse, a China está tendo a melhor reação, porque ela entendeu que há benefícios para ela na forma como ela reage. Um deles é ser a dona do mercado, por exemplo, de carros elétricos.